A espera acabou. O Yuan Pro, novo SUV elétrico da BYD, finalmente está entre nós. O modelo, conhecido como SUV do Dolphin, entrou em pré-venda no final de agosto, mas até então, até o momento da gravação desse vídeo, nós não tínhamos o preço oficial, apenas uma estimativa de que ele ficaria ali na faixa de R$200 mil. Mas até a publicação desse vídeo, o preço oficial já vai ser divulgado, então eu vou deixar aqui o preço do BYD Yuan Pro. Fato é que nessa faixa de preço de R$200 mil, o BYD Yuan Pro vai incomodar até mesmo modelos a combustão, como por exemplo Volkswagen T-Cross, Hyundai Creta, Honda HR-V. E por quê? Todos esses modelos têm a versão topo de linha, ou seja, as versões mais caras, entre R$176 mil e R$200 mil, ou seja, a mesma faixa de preço que o SUV elétrico da BYD. E eu vou te falar, não vai incomodar só nesse sentido, mas você vai descobrir isso agora porque eu vou te contar todos os detalhes do Yuan Pro. Bora comigo! Vamos começar falando de design. O BYD Yuan Pro tem algumas semelhanças com o Yuan Plus, que no portfólio da marca do Brasil vai ficar acima desse modelo aqui. Vamos começar falando dos faróis. Eles têm esse design mais afilado aqui, são de LED, e eles se conectam por esse filete cromado e por essa faixa em preto brilhante na dianteira que traz um visual bem moderno e inclusive leva aqui o nome da BYD e acompanha esse visual mais arredondado do SUV. No capô nós vemos algumas linhas aqui que traz um ar mais robusto para o carro. O para-choque, a gente vê essas peças em preto fosco, né? E também essas tomadas de ar. Eu acho que o Yuan Pro segue bastante a linguagem visual dos modelos da BYD e eu gostei bastante. Acho que tem um visual bem bonito que se encaixou bem aqui para o SUV elétrico da marca. Aqui nas laterais nós vemos rodas de 17 polegadas e também os retrovisores e as maçanetas na cor da carroceria do SUV, os retrovisores aqui com repetidores de seta. E eu já vou aproveitar que eu tô aqui na lateral para falar um pouco de tamanho. São 4,31 metros de comprimento e 2,62 de entre-eixos, as outras medidas vão estar na sua tela. Ou seja, ele é um pouco maior que um Volkswagen T-Cross, por exemplo, mas bem menor que o Yuan Plus, que, como eu falei, vai ficar acima desse camarada aqui no portfólio da BYD. E eu completo aqui essa lateral falando um pouco mais dessas colunas escurecidas que trazem um design bem mais moderno para o SUV elétrico da marca. E eu vou terminar o 360 aqui do Yuan Pro mostrando a traseira, que tem essas lanternas de LED conectadas aqui. Segue o mesmo visual, por exemplo, do BYD Dolphin. As lanternas elas têm esses desenhos aqui que realmente é o mesmo conjunto do hatch compacto que também é elétrico. E eu já aproveito para falar do porta-malas, que tem apenas 265 litros. Realmente, não é tão espaçoso e existe uma justificativa. Aqui, nós não temos aquele convencional kit reparo que geralmente vem em carros elétricos. Nós temos um step mesmo. Então você abre aqui e a gente tem o pneu substituto aqui para caso você precise trocar em uma emergência. São 265 litros, ou seja, é menor que, por exemplo, o T-Cross, que tem 363, que o Creta, que tem 422 litros. Então, realmente peca um pouco pelo espaço, tem essa justificativa de ter o step, mas é um espaço que realmente não contribui muito. E como vocês puderam ver, não tem fechamento nem abertura elétrica do porta-malas, então é feito de forma totalmente manual. Mas agora que a gente falou sobre design e porta-malas, vamos conhecer o interior comigo. Agora eu dou uma pausa nesse vídeo para pedir para você se inscrever no canal do Autosport se você ainda não for inscrito e também ativar o sininho de notificação para não perder sempre que a Autosport publicar um vídeo novo no canal. Agora vamos entender como que é a vida dos passageiros na segunda fileira aqui do BYD Yuan Pro. Começando pelo espaço. O banco aqui da frente está ajustado para a minha altura, que como referência é 1,60, tá? Como vocês podem ver, eu não tenho problemas aqui com espaço para as pernas e também não tenho problemas com espaço para a cabeça. Então eu acho que é um carro que vai levar bem pessoas mais altas aqui nessa segunda fileira. Como não tem um túnel central elevado, é plano aqui o piso, né? Que inclusive as baterias ficam aqui embaixo. A gente não tem problema de espaço para pernas.
3 pessoas conseguem viajar aqui, mas eu acredito que para viagens mais longas, o ideal sejam 2 pessoas, até por um espaço assim de ombro aqui, para ficar mais confortável, né? Os bancos têm esses compartimentos aqui que é possível levar coisa. Também temos 2 saídas USB, uma do tipo normal e uma do tipo C. Só que, na minha opinião, a grande penalidade aqui na segunda fileira do Yuan Pro é que não tem uma saída de ar traseira aqui para os passageiros, tá? Que é um item mandatório, ainda mais em um carro na faixa de R$200 mil, né? Falando um pouco mais sobre acabamento, a gente tem bastante plástico nas portas, mas eu gosto bastante desse contraste visual entre o cinza escuro e esse tom meio off-white. Eu acho que ficou bem bonito aqui na cabine. A gente tem um material mais sensível aqui na parte onde a gente segura para abrir as portas, e também os assentos, os bancos, têm esse material que imitam mais ou menos um couro. Eu gostei bastante do contraste, achei que ficou interessante, mas realmente tem essa penalidade aí dessa saída de ar-condicionado que a BYD deveria ter colocado na segunda fileira do Yuan Pro. Agora estamos na parte da frente da cabine do BYD Yuan Pro. Logo de cara eu vou falar um pouco também sobre o acabamento. A gente tem aqui os plásticos nas portas, mesma coisa que acontece ali na segunda fileira, mas aqui no painel a gente até que tem um material, um plástico mais sensível aqui também, enfim. Eu achei o design interessante, segue a mesma linha de outros modelos da BYD. E eu já começo falando aqui da central multimídia, que é a conhecida giratória, de 12,6 polegadas, sensível ao toque, com conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. Aqui eu já queria falar um pouco que eu me dou muito bem com esse sistema, com esse software da BYD. Eu não tenho grandes dificuldades de conectar, eu uso o Android Auto e ele já vai de forma automática, não tenho grandes problemas de mexer aqui, tá? Na central multimídia, que é bastante intuitiva. A única coisa que eu bato na tecla que eu não gosto muito é que os ajustes do ar-condicionado ficam na central multimídia. Então, se você está dirigindo e você precisa fazer o ajuste do ar-condicionado, você precisa sair do mapa que você está seguindo para entrar no ajuste e controlar a temperatura. Mas aí você vai falar assim para mim, Jade, esse carro tem comando de voz. Então tem como você, por exemplo, acionar aqui falando Hi BYD, o carro já vai responder e você pode pedir para aumentar a temperatura. Vocês podem ver que ele tá falando aqui comigo. A gente consegue controlar essa temperatura, né? Consegue diminuir ou aumentar fazendo parte desse comando de voz. Mas eu ainda acho que seria interessante a gente ter aqui os comandos do ar-condicionado na parte de baixo para tentar, enfim, facilitar aí a vida do motorista, pelo menos no dia a dia, tá? Além disso, nós temos um painel de instrumentos de 8 polegadas que reúne as principais informações do carro, autonomia, bateria, enfim. A gente consegue enxergar bem ele aqui, ele fica atrás desse volante multifuncional, que inclusive tem ajuste tanto de profundidade quanto de altura, o que é um ponto muito positivo. A ergonomia do carro é muito boa, eu consigo encontrar uma posição fácil aqui para dirigir. Os bancos têm ajustes também elétricos, tanto do motorista quanto do passageiro, tá? Que também é um detalhe que agrega aqui no SUV. Além disso, temos carregador de celular por indução. Aqui vocês veem a manopla de câmbio estilizada, eu achei ela bem bonita. E alguns comandos do carro, como o Start-Stop. E a gente também tem as mudanças aqui do modo de condução, tá? Que tem o Eco, o Normal e o Sport, que daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Para não falar que não tem o comando do ar-condicionado aqui, a gente consegue até ligar e desligar aqui por essa parte do painel, mas ainda assim, para você ajustar, tem que ser aqui na central multimídia, tá? A gente também tem bastante espaço para porta-objetos aqui. Realmente é uma cabine que tem um design até que simples, mas eu acho bastante interessante. Então é um carro bacana, é interessante a cabine e eu gostei bastante desses contrastes. E algo legal também é que eu achei bacana ele ser limpo aqui. Geralmente a gente tem aqueles comandos, porta-óculos, enfim. A BYD optou por trazer esse design mais limpo, então a gente só tem essas lanternas, né, essas luzes auxiliares que ajudam aqui o motorista, o passageiro. E é isso, eu acho que é uma cabine simples, mas bem distribuída. Eu falei de porta-objetos e eu queria só entrar um pouco mais no assunto
dessa parte aqui, que é um porta-objetos, né? A gente consegue colocar coisa aqui embaixo. E também tem portas USB, são 3, uma tipo normal, também tem do tipo C. É bacana, tá? Quanto mais porta USB, melhor. Só que eu acho que a posição aqui é um pouco desconfortável, é um pouco difícil de acessar, sabe? Óbvio, você vai entrar no carro, o passageiro vai ter mais facilidade, porque não tem volante, enfim. Mas aqui eu sinto um pouco de dificuldade para acessar. Por exemplo, se eu precisar pegar alguma coisa aqui, ainda mais que eu coloco o banco um pouco mais para frente para dirigir, também em termos de estatura, né? Eu acho um pouco difícil o acesso aqui, mas enfim, pelo menos tem as portas USB e também tem esse espaço para guardar objetos, que é interessante, mas realmente o acesso é um pouco difícil. Bom, estamos a bordo do novo BYD Yuan Pro para entender como que é o desempenho do SUV, que é equipado com um motor elétrico de 177 cavalos de potência e 29 kgfm de torque. Com esse conjunto, a marca diz que o SUV consegue acelerar de 0 a 100 km por hora em 7,9 segundos. E o que eu posso dizer é que eu passei um tempo a mais com o carro para entender como que é a direção. E é bastante confortável. Dá para ver que o ajuste de suspensão prioriza o conforto e o carro entrega boas respostas, embora o motor não seja tão empolgante no modo normal. Eu tinha dito que são 3 modos de condução, mas são 4. Tem um modo que chama Snowfield, que é mais preparado assim para que o carro consiga lidar com situações mais adversas de terreno. Mas quando a gente coloca ele no modo esporte, ele realmente fica mais esperto e entrega um desempenho maior. Mas no geral eu achei o carro bastante confortável na direção. Ele tem freio a disco nas 4 rodas, então a resposta de frenagem também é muito positiva. Só que eu vejo que é um carro que tem uma proposta bastante urbana. E voltando a falar um pouco sobre essa questão dos equipamentos, a gente não tem o alerta de ponto cego aqui, que é algo que eu vou te falar, a gente se acostuma, tá? Porque principalmente na direção de cidade, por exemplo, uma cidade grande como São Paulo, no trânsito, esses recursos eles auxiliam mesmo, eles ajudam o motorista. Então aqui não tem, e é uma coisa que eu senti bastante falta no BYD Yuan Pro. Um ponto interessante que vale falar, né, na verdade, é que ele deixa um pouco a desejar em termos de autonomia. Ele é equipado com uma bateria de 45 kWh, que segundo o ciclo europeu faz 380 km de autonomia. Só que no Inmetro, que tem um sistema de medição um pouco mais rígido, esse número cai para 250 km. Para vocês terem um efeito de comparação, o Peugeot E2008 faz 261 km de autonomia no Inmetro. Então assim, são números que, óbvio, no dia a dia o motorista vai conseguir médias melhores, porque tudo depende, né? O modo de condução, o jeito que você utiliza o carro e afins. Então, com certeza você vai conseguir uma média melhor do que 250 km de autonomia com uma carga só, mas é algo que fica um pouco aquém do carro, que entrega boas respostas de aceleração. Eu consegui pegar um trecho de estrada com ele para acelerar um pouco mais e ele responde muito bem, mas tem essa questão aí da autonomia ser um pouco inferior. De qualquer forma, resta esperar para ver como que esse carro vai se comportar no mercado, né? Como que o comprador, como que o cliente vai responder, como o público vai responder ao BYD Yuan Pro. Mas no geral é um carro que é confortável na direção, como eu falei, em resumo. Traz boas respostas de frenagem e também de aceleração. Realmente não é tão empolgante assim, no modo esporte ele fica um pouco mais esperto, mas é um carro que se encaixa bem para a proposta dele, que é na cidade. SUV elétrico na faixa de R$200 mil, o BYD Yuan Pro chega para tornar o mercado mais competitivo, até mesmo para modelos a combustão. Mas aqui vale uma análise. Nessa faixa de preço, ele chega bem próximo de outro modelo da BYD, o Song Pro, que é o SUV híbrido que tem a versão de entrada na faixa de R$190 mil. Então assim, agora a gente vai precisar esperar para ver como vai ser o desempenho do Yuan Pro e como vai ser a aceitação do público em relação ao SUV.
Mas agora eu quero saber qual é a sua opinião. O que você achou do Yuan Pro? Teria um na garagem? Deixa nos comentários que eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida e não se esqueça de se inscrever no canal da Autosport para não perder nenhuma novidade. É isso, muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!